Nós do ProERD, nosso contato com as crianças, ele é muito estreito diariamente nas escolas. Então, embora a nossa temática seja prevenção às drogas e à violência, nós também nos deparamos contra todo tipo de pedido de socorro que vocês podem imaginar de uma criança. Desde um abuso físico, um abuso psicológico e abuso sexual também. Nossos instrutores do ProERD, eles nos relatam muito isso com frequência, de que eles tomam conhecimento da vulnerabilidade que a criança ali está sujeita até mesmo dentro do lar. Por isso a gente trouxe esse tema para ser abordado aqui no Instagram do ProERD, né? Nós vamos ter um convidado muito capacitado, muito especialista no assunto, que é o Dr. Casé Fortes, promotor de justiça há 30 anos. Então, ele é referência nacional no tema pedofilia e ele é mineiro, é daqui de Divinópolis. E, então, a gente tem a honra de conhecê-lo pessoalmente e será realmente de muita valia para nós que somos tanto profissionais que trabalhamos com crianças, quanto pais, tios, avós, aqueles que têm alguma criança sob seu cuidado. É um tema muito importante. O Dr. Casé, voltando a falar do nosso convidado, ele é promotor de justiça há mais de 30 anos, especializado em direito penal. Ele é curador da infância e da juventude da comarca de Divinópolis. Ele é coordenador do movimento nacional Todos contra a Pedofilia e ele também é autor de um livro com o mesmo título. Ele é representante do Brasil no grupo de trabalho da Interpol para o combate aos crimes contra menores na América do Sul. Ele é um dos relatores da lei contra a pornografia infantil. E ele fez, esse é um trabalho que ele fez enquanto integrante e apoio técnico da CPI da pedofilia lá no Senado. Eu acho que todos se lembram dessa frente, que foi muito importante nos anos de 2008, 2010, a CPI mais longa da história. E também fez parte da Frente Parlamentar contra a Pedofilia do Congresso. Hoje, atualmente, ele é presidente de honra da Frente Parlamentar contra a Pedofilia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, é uma pessoa que tem muito gabarito, muito conhecimento para compartilhar com a gente aqui nessa noite, tá? Então, eu acho que o Dr. Casé já está aí, eu não quero me delongar mais, porque ele tem muito a nos oferecer. Vou convidá-lo aqui para entrar ao vivo com a gente. Olá, doutor Casé, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Major. Tudo bem? Tudo bem, é uma honra ter o senhor bem? aqui. Ouvindo perfeitamente. O senhor também me ouve bem? Muito bem. Estamos aqui, né, doutor? Já combinamos há algum tempo esse encontro. Eu tenho o prazer de conhecer o senhor pessoalmente e eu fiquei, assim, muito impressionada quando nós fizemos o primeiro dia, né, a reunião inaugural da Frente Parlamentar contra a Pedofilia aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em que o senhor teve a oportunidade de compartilhar conosco uma palestra, e desde aquele dia, né, eu tive, assim, na minha mente um desejo muito grande de multiplicar aquilo que o senhor estava compartilhando conosco, principalmente com os policiais do ProERD aqui do estado de Minas Gerais, porque, como eu estava dizendo antes, é recorrente, sabe, doutor? Nas nossas aulas, o policial militar, ele tem uma proximidade muito grande com a criança, que gera confiança, é uma troca ali, né, na sala de aula, então ele acaba se deparando muitas vezes com pedidos de socorros gravíssimos, que tem muito a ver com a área do senhor, né? Por isso é que eu achei, assim, muito oportuna a vinda do senhor aqui no Instagram, porque como os policiais também me apresentam essa demanda, eu creio que muitos pais também precisam estar atentos a essa temática, afinal de contas, nós devemos, por obrigação de lei, né, guardar os nossos filhos, não é isso? É verdade. Boa noite. Bem, é uma honra enorme, um prazer. Eu fico muito agradecido de poder estar aqui conversando com a Major e com todo mundo que está nos ouvindo, especialmente o pessoal da
Polícia Militar. Eu sou um fã número 1 da Polícia Militar, né, e do PROERD especialmente. Agora, há pouco eu estava chegando em casa, a gente conversou, né, estava conversando, chegando das audiências do dia hoje, e conversando com a Dani, que é babá do meu filho aqui, ela estava contando que legal, você vai participar lá da palestra do PROERD. Eu fiz o PROERD, foi muito bom para mim. Olha, que legal. E a gente encontra toda hora pessoas assim que demonstram quão importante, quão útil é o PROERD. O Polícia Militar dispensa comentários, né? A gente costuma falar, para o Ministério Público, são as nossas mãos, são os nossos pés, e a Polícia Militar é a nossa companheira constante. Um prazer enorme estar aqui. Muito oportuno mesmo a gente poder falar, afinal de contas, eu acredito que é a maior arma que a gente pode ter para prevenir abuso e exploração sexual, ou seja, crimes de pedofilia, é a informação, é a conversa, é a atenção, né? São conversas e ocasiões como essa. Com certeza. Essa live vai ficar salva, né? Para que outras pessoas possam assistir em outro momento, né? Você que está nos assistindo, envie convites, faça print da sua tela e nos referencie lá no Instagram. Para começar, doutor, o senhor já falou uma questão aí de crimes de pedofilia, né? É muito comum a gente falar só pedofilia. Eu queria que o senhor explicasse a diferença, né, de pedofilia ou pedossexualidade para crimes de pedofilia. Acho que é uma dúvida recorrente, existe um pouco essa confusão, embora no fundo, independente da nomenclatura, a gente sabe bem do que a gente está falando. Sim. Né? O pessoal lá, o pessoal da Polícia Militar que lida com isso, que topa com essas ocorrências lá no dia a dia, sabe bem que a gente está falando ali do abuso sexual, do estupro de vulnerável, da pornografia infanto-juvenil, da prostituição infanto-juvenil também. Mas é bom fazer a distinção. Eu gastei um capítulo do meu livro inteirinho para fazer essa distinção. Aqui, ó, vou até aproveitar para mostrar aqui. Sim. Gastei um capítulo aqui, mas vou tentar fazer. Olha, a palavra pedofilia, etimologicamente, ela significa afinidade com crianças, ou com meninos e meninas. Pedos, criança, menino, filia, afinidade. Né? Então, literalmente é isso. É amor, é afinidade, é gostar de crianças. No campo clínico, ou seja, no campo da psicologia, da psiquiatria, a pedofilia ou pedossexualidade é o nome que se dá a uma das dezenas de parafilias que existem. Sim. E o que é uma parafilia? Parafilia é uma orientação sexual não ortodoxa, digamos assim. Ou seja, vou dar exemplo que fica fácil. A zoofilia, ou seja, a atração sexual por animais, né, é uma parafilia. A necrofilia, atração sexual por gente morta ou situações macabras, assim, é uma parafilia. O sadismo e o masoquismo, como a gente vê naquele filme lá, 50 Tons de Cinza, são parafilias que podem, inclusive, é comum que andem juntas. E por aí vai. A gente tem riparofilia, que é a atração sexual por coisas sujas, né? E tem dezenas. Tem síndrome de Pigmalião, atração sexual por estátuas, pensa bem, né? Tem um monte de coisa. A pedofilia é uma delas. E a pessoa que é portadora dessa parafilia, ela não é doida, ela não rasga dinheiro, ela não é uma pessoa diferente das outras. Isso que eu ia perguntar, é uma doença, assim? Porque às vezes as pessoas me falaram isso no Instagram. Às vezes a mídia tenta romantizar o pedófilo. Então não é o caso. Não é, não. Né? A pedofilia nesse campo, porque a gente tem que fazer a distinção aqui, ó, estamos falando do lado de cá da pedofilia clínica. Sim. Né? É uma dessas parafilias. A pessoa que tem atração sexual por criança, ela pode ou não ser um criminoso. Se ela realiza essa atração, ou seja, se ela chega a ter relação com uma criança, aí ela comete um crime. Né? Mas se ela fica com isso apenas na cabeça, ela é uma pessoa lá que tem suas taras sexuais. Né? E isso é a definição dada pela psiquiatria, pela psicologia. Agora vamos mudar de campo. Vamos pegar do lado de cá
Os crimes de pedofilia. Crimes de pedofilia são outra coisa. É uma definição jurídica e doutrinária. Crimes de pedofilia são todos os crimes definidos no Código Penal, né, ou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Crimes de natureza sexual quando cometidos contra a criança e o adolescente. Portanto, é sempre importante que a gente fale crimes, no plural, de pedofilia, porque são vários. Né? São os crimes contra a dignidade sexual, os crimes do Código Penal, são os crimes de pornografia infanto-juvenil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei que eu tive a honra de poder participar da redação dela durante a CPI. Né? Então a gente tem aí crimes de pedofilia, estupro de vulnerável, o favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, e todos aqueles outros, todos os crimes de prostituição de crianças e adolescentes, todos os crimes de tráfico sexual de crianças e adolescentes, todos os crimes de pornografia infanto-juvenil, todos os crimes de assédio malicioso a criança e adolescente, ou seja, todos aqueles crimes de natureza sexual cuja vítima é criança, pessoa de até 12 anos, ou adolescente, pessoa de 12 a 18 anos incompletos. Essa é a definição de crimes de pedofilia. A pessoa que pratica um crime de pedofilia, ela pode ou não ser um pedossexual. Sim, né? Porque aí nós vamos estar falando da diferença. Aí eu acho que o senhor chegou num ponto interessante também, que eu já ouvi o senhor falar, eu gostaria que o senhor esclarecesse. A diferença da exploração infanto-juvenil e do abuso infanto-juvenil. Sim. A exploração, acho que a diferença mais direta, assim, para a gente, né, deixar bem claro, a exploração tem a ver com dinheiro, com lucro. São pessoas que querem lucrar com o corpo de uma criança. Por exemplo, a pessoa que ganha dinheiro com a prostituição infantil. Isso existe muito. Eu já tive a ocasião de presenciar, já participei de vários inquéritos, inclusive durante a CPI da pedofilia, como, por exemplo, daquelas época de veraneio em praias famosas, né, do Nordeste, do Sul. Nossa, do é muito triste. Que ficam ali crianças oferecendo sexo oral por barato, e sempre aquela pessoa que fica sentada ali do lado, observando e lucrando com aquilo. Isso é exploração sexual, é um tipo de crime de pedofilia. Também é exploração sexual infantil a pornografia infantil, né? Pessoas aí que lucram vendendo pornografia infantil. É até bom que se diga, porque muita gente não sabe disso, nem acredita, nem imagina direito o que é pornografia infantil. São fotos de estupros de crianças, às vezes até de bebês. Fotos de crianças drogadas, crianças que são vendidas e acostumadas desde pequena a manter relação sexual entre elas ou com adultos. Isso é filmado, isso é fotografado, isso é colocado em sites para ser vendido, inclusive na Deep Web, né? Tenho muitos exemplos desses que a gente colheu ao longo dos anos e também recebemos aí por ocasião de alguns cursos. Então, esses são exemplos de exploração sexual infanto-juvenil. Agora, quando a gente fala de abuso sexual, ele tem a ver com o prazer próprio do agente. Ou seja, por que uma pessoa estupra uma criancinha de 4 anos de idade? Ela o faz porque ela sente prazer com isso. E porque ela é inescrupulosa, insensível, a ponto de colocar na frente da vida da criança, do bem-estar daquela criança, das graves sequelas que ela vai deixar para aquela criança, aquele seu prazer momentâneo. Então ela não está nem aí para a criança, vai lá e estupra. Por quê? Porque eu quis, porque eu gosto. E a gente vê isso direto. Hoje, eu te falei, né, uma vez, assim, infelizmente não se passa um só dia sem eu receber notícia, pelo menos uma, de um caso grave desse. Isso é muito triste. Eu fico triste e, por outro lado, é um alento saber que as pessoas estão mais atentas. Hoje eu tive uma notícia de um fato tão grave, sabe? Não vou dar detalhes,
mas mais uma vez um bebê de 11 meses Nossa. que morreu porque sofreu abuso sexual. Meu Deus. A gente pensa que isso é uma coisa do outro mundo e sempre será para mim, né? Mas isso. Infelizmente acontece. Acontece com muito mais frequência do que a gente pensa. É isso que eu ia salientar aqui. Embora a mídia tenha noticiado, a gente vê, às vezes, pessoas adultas, famosas, e já revelando que sofreram algum tipo de abuso na infância, mas para nós que estamos inseridos no meio, né, eu creio que muito mais ainda para o senhor, que trabalha especificamente com essa área, a gente vê quão recorrente ainda, né? Eu creio também, doutor, que no passado esses crimes que aconteciam dentro de casa, ficava muito dentro de casa. Era encarado muito como, isso aqui é problema da nossa família, aqui a gente tem esse problema, não é mesmo? E hoje verdade. A gente precisa dar voz para isso, né, doutor? Assim, falar que isso não é um problema da família. É o mesmo caso da violência doméstica, né? Que tantos anos as mulheres sofreram. E eu pergunto para o senhor a questão, até quando uma pessoa que foi violentada ou abusada, ela é eficaz essa denúncia, essa fala dele? Essa é uma dúvida que apareceu também. Eu fico muito feliz em responder essa pergunta, porque foi uma evolução legislativa, que eu até tive a honra de participar dela. A Lei Joana Maranhão. A Lei Joana Maranhão tem esse nome em homenagem à nadadora. Da nadadora. A nadadora famosa, Joana Maranhão, campeã, que aconteceu com ela que ela sofreu durante a infância um abuso sexual por parte, de acordo com o que ela contou, né, por parte de um instrutor. E quando ela já adulta, com 20 e poucos anos, isso ela tinha 8 ou 9 anos, já adulta, com 20 e poucos anos, ela falou sobre isso, denunciou e se expôs, como muitas pessoas fazem, né? Eu já tive a ocasião de presenciar isso durante uma palestra. Eu fazendo a palestra, a pessoa se levantou lá e eu calei, deixei ela se expressar, mas a Joana foi e falou sobre isso. O fato já estava prescrito por lei. Então, a pessoa acusada por ela processou a Joana e venceu. Né, e ela foi condenada e ele não teve nada, né, não foi nem investigado o caso. Então é bom nem falar o que aconteceu, deixou de acontecer. Mas, hoje, isso não aconteceria. Por quê? A Lei Joana Maranhão é bem pequenininha, mas ela fez uma modificação importante na questão da prescrição penal, que está aqui no nosso Código Penal. Né? O que ela fez? Ela disse o seguinte, aquele crime... Vou trocar assim em miúdos, aquele crime que não foi investigado no devido tempo, ou seja, vamos supor que a pessoa, enquanto criança, ela sofreu um abuso e aquele abuso não foi devidamente investigado, ela não teve a atenção que merecia, né? E o tempo passou e nada aconteceu. Ela foi, né, violentada, foi abusada, ninguém fez nada, ela atingiu a idade adulta, ela tem o direito de falar daquele crime, de pedir a investigação, porque a prescrição só começa a correr no dia que ela faz 18 anos. Ou seja, fica suspenso até o momento em que ela tem, pelo menos em tese, idade suficiente para tomar providências. Entendi. Né? Então, é difícil, muitas vezes, muito tempos depois, vai ficar difícil a gente conseguir alguma prova. Esses crimes têm sempre prova complicada. Mas existe uma possibilidade. Né? Existe uma esperança e principalmente existe em nós o fomento a essa denúncia, né? O que no passado a gente só falava assim, olha, você falar sobre isso vai ser bom no seu processo de cura, no seu processo de libertação desse trauma, mas eficaz em termos legais não era possível. Hoje a gente já encontra essa esperança. Graças... né, as mãos aí do senhor e toda a equipe que trabalhou. Eu fui só um participante, foi a CPI da pedofilia presidida pelo senador Magno Malta. Magno Malta. Ele é o autor da lei, né? Nós fomos colaboradores. A gente formou um grupo de apoio técnico, né? E ficamos lá trabalhando. Tinha juízes, promotores, era um grupo assim, de umas 12 pessoas. Sim. Né? Eu lembro que foi engraçado, sabe? Porque eu fiquei muito lisonjeado e quis logo de imediato trabalhar nisso. Mas a princípio, lá em abril de 2008, já tem aí 13 anos, né? É isso?
Bem, e a CPI duraria, a princípio, 3 meses. Sim. Falei, 3 meses, tudo bem, eu vou dar conta de eu trabalhar aqui em Divinópolis, ir lá em Brasília e voltar e tal. Durou 3 anos, foi a CPI mais longa da história do Brasil. E a gente viajou para todo lado do Brasil, inclusive para o exterior, conhecendo de perto esses casos. Depois que a CPI acabou, o movimento Todos contra a Pedofilia continuou e eu continuei viajando. Agora, esse ano, com a pandemia, não tenho viajado, né? Mas, passando isso, vou voltar. A CPI foi muito importante até para despertar esse diálogo. Eu lembro do movimento, que eu já era do ProERD, e eu lembro que, além desse saldo positivo, extremamente positivo, que foi a lei, mas também serviu como fomento, como pauta de discussão, né, que teve uma abrangência assim, internacional até, né? Eu acho que esse resultado que você está anotando aí, muito bem que você notou, foi um dos maiores legados da CPI da pedofilia, foi tirar esse assunto ali do ostracismo, sabe? Tem certas coisas, eu estava vendo, quando você estava lembrando como é que era no passado e como isso modificou nos últimos 10 anos, que hoje a gente tem liberdade de falar desse assunto. Isso era uma coisa que era difícil até de eu usar a palavra. Você sabe que até hoje o meu canal no YouTube, né, ele tem, até que desenvolve bem, mas desenvolve muito menos do que poderia, porque eu uso a palavra pedofilia. Porque eu uso a palavra abuso sexual, né, e isso existia para todo mundo. Até aquela lenda do Boto, sabe a lenda do Boto? Não. Isso tem a ver, né? Não. A gente teve lá na ilha de Marajó, teve um caso lá de exploração sexual grave, tivemos lá com o bispo, que foi um herói no caso, estava denunciando a situação. E eu passo muito tempo assim especulando com o pessoal que mora lá, conhecer. E já conhecia, claro, a lenda, né, do folclore brasileiro do Boto. O Boto que sai do rio, se transforma num rapaz bonito e acaba em noite de lua cheia engravidando moças. Moças solteiras, moças virgens e tal, ele vai lá e engravida. Essa é a lenda do Boto. Pois bem, essa lenda do Boto existe para encobrir o abuso sexual e o incesto que existe muitas vezes entre as famílias ribeirinhas. Nossa. Então a menina aparece grávida, muitas vezes de um parente Ela próximo. Fala que é do Boto. É o Boto. É triste. Né? Doutor, a gente estava falando há pouco sobre internet e o abuso sexual através da internet. Eu acho que a internet é um advento que nossa geração está vendo, né, a potencialidade desse veículo, né, dessa inovação, acho que é do século. E o que o senhor tem a nos dizer enquanto para ficarmos atentos na questão da internet, como que esse crime de pedofilia, os crimes de pedofilia podem ser facilitados pela internet? Qual que é a associação? Eu vou falar assim de uma forma bem direta de alguns assuntos mais relevantes para a internet. Existe uma associação, sim. A internet, ela é tão maravilhosa. Eu acho que o pessoal que já nasceu, ou atingiu a idade adulta, com a internet já bombando, sem internet. não consegue. Não consegue. Gente, eu que comecei a trabalhar como promotor de justiça, a gente usava a máquina de escrever, né? Sim. Há 29 anos atrás. Então, nossa, hoje a internet é uma coisa maravilhosa. Ela permite tanto, ela potencializa tanto, um monte de coisa boa. E um monte de coisa ruim também, infelizmente, né? Ela é só um instrumento, e qualquer instrumento pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas na internet eu acho que a gente tem que, as palavras de ordem são educação e vigilância. Estou falando de criança, de adolescente fazendo uso da internet. Por quê? Muita gente já me falou assim, eu vou proibir meu filho, já ouvi isso, anos atrás, hoje não ouço mais isso não, né? Ou pelo menos dificilmente. Vou proibir meu filho de usar a internet, não quero que use não. Falei, isso não tem sentido, né? Não usar a internet hoje é ser analfabeto. A gente precisa dela, ela faz parte da nossa vida e vai cada vez fazer mais parte. Mas a gente tem que usar com cuidado, com educação. Todos aqueles conselhos antigos, né? Veja com quem você anda, não fale com estranhos, etc, etc, valem
para a internet. Não existe esse negócio de mundo virtual e mundo real. É um mundo. É um mundo. Eu sempre falo isso também. A gente tem que estar junto, fiscalizando e educando os nossos filhos. Por isso que eu costumo dizer... Não acha que é porque ele está com um tablet na mão ou um celular na mão que ele está seguro. Não é? De jeito nenhum. Às vezes que esse mundo pandêmico... Pelo contrário. Tudo tranquilo dentro de casa. Ele pode ser abusado lá dentro de casa, trancado, mexendo no computador. Vou dar um exemplo. Mas antes, falar uma coisa que os meninos detestam, principalmente os adolescentes, mas estou falando isso com todo o amor, pro bem mesmo. Né? Mas pai e mãe tem todo o direito, mais do que isso, tem o dever de fiscalizar profundamente. Concordo. O celular, o tablet, a plataforma de jogos do seu filho. Eu já vi pai de adolescente de 13 anos, de 14 anos de idade falando assim, mas e a privacidade? Ela não me dá a senha. Não tem senha para pai. Não existe senha, Exatamente. Não tem esse negócio de privacidade nessa situação. Em primeiro lugar, vem a segurança e a responsabilidade que os pais têm para com os seus filhos. O poder familiar. Antigamente a gente chamava de pátrio poder. Mais adequadamente chamamos de poder familiar do pai e da mãe, que é mais dever do que poder, né? Um monte de deveres que os pais têm em relação aos filhos. Mas também, para exercer, para cumprir esses deveres, os pais precisam ter poderes. Exatamente, o poder de fiscalizar. Você não pode olhar meu celular se eu não deixar. Aqui em casa não eu tem falo que mãos deixar. ao alto. Quem manda é o pai, a mãe. Aqui em casa eu falo mãos ao alto, mãos ao alto. Eu pego os equipamentos e dou aquela fiscalizada. E até hoje, eu tenho um filho de 20 anos que a senha dele, do telefone de segurança, nós sabemos. Obviamente, hoje ele já tem a vida dele, né? Já é adulto, mas é algo rotineiro aqui em casa. E qual o exemplo que o senhor tem, assim, para nós pais, de como esse explorador ou o abusador chega à criança e ao adolescente pela internet? Acho que 2 exemplos são muito úteis, porque são muito típicos. Né? A pessoa, principalmente o adolescente, no início da adolescência, ou seja, inexperiente como uma criança, com aqueles ímpetos do adolescente, tudo normal. A gente tem que ajudar nossos filhos a passar por essa fase com segurança, com aprendizado, com educação. Né? Mas ele fica mais vulnerável, porque quer conhecer as pessoas através da internet e não tem aquela experiência para ver, às vezes, que está sendo enganado. As pessoas se fazem passar por outros perfis fake no Facebook, em todos o WhatsApp, o Instagram. Cada dia surge mais uma, né? TikTok, não sei mais o quê. Tanto faz o nome, no fundo, são meios de comunicação social ali. Por isso o nome, redes sociais. E todas elas a gente tem que ter esse cuidado de saber com quem a gente está lidando. Né? Porque é muito comum, a pessoa se faz passar por outra, ela cria uma confiança, cria uma situação de ligação, é o chamado grooming. Esse comportamento já foi bem estudado, eu escrevi um pouco sobre isso. Tem fases mais ou menos típicas em que o abusador tem, inclusive, prazer em criar uma relação, em criar uma personalidade que agrade aquela pessoa que ele visa, né, atingir. Né? Ele começa muito educadamente, ele começa de boa, ali, conversando, dando conselhos até legais. Né? Ele aproveita, ele procura conhecer aquela pessoa psicologicamente e também saber quem a vigia e se ela é vigiada. Por exemplo, você está conversando comigo do seu telefone, sua mãe olha, seu pai olha, não olha não, tem senha, não tem. Se é uma pessoa, uma criança ou adolescente menos fiscalizada, ela está mais vulnerável, ela está mais passível da ação desse abusador. Né? E a partir do momento que ele ganha a confiança, ele começa a várias coisas, pedir fotos, né? Existe, inclusive, a questão aí do estupro virtual, que eu já tive alguns casos. Funciona mais ou menos assim, tem sido muito comum. A menina, vou contar o caso concreto. Certo, né? é ótimo. A menina recebeu lá começou no Facebook, né, um anúncio de modelo.
E ela com 12 ou 13 anos, né, foi contatada por alguém que se dizia uma menina da idade dela, uma outra menina com um Facebook e um Instagram compatíveis, mas tudo falso, tudo montado. Mas ela se fazia passar, ele, aliás, se fazia passar por uma menina de 12 anos. Ah, eu me inscrevi também, eu quero ser modelo. Inclusive, eu já ganhei um dinheirinho, porque eu fiz umas fotos e mandei, eles depositaram para mim, não sei o quê, falando isso com a outra. Ah, pode ir, que é bom. Mas ela também não conhecia, né? E a menina acreditou, isso entrou lá e se inscreveu, e preencheu ficha e tal, e mandou. E depois pediram para ela uma foto, ela mandou uma foto de roupa. Ah, tudo bem, ótima a sua foto, você foi aprovada, viu, linda, você pode mandar uma foto de biquíni agora. Ela mandou. Aí, olha, excelente a foto aqui sua, acho que a gente vai ter uns trabalhos para você aqui. Manda uma foto sem a parte de cima do biquíni. Ela, não vou mandar não, porque, né, isso aí eu tenho vergonha, não sei o que. Tá bom, tem um monte de gente querendo. Tem problema não, você quer perder o serviço, aqui você podia ser modelo, ir para o Japão, ir para Milão, ir para não sei aonde. Não quer não? Tudo bem. Aí a menina, eu quero sim. E mandou. Aí ela estava fisgada. Né? Imediatamente ela já recebeu de um telefone no WhatsApp dela a mesma foto que ela tinha mandado. E o cara, olha, eu estou com a sua foto, vou publicar, a não ser que você faça para mim o seguinte, eu quero uma foto sua totalmente nua. Ela caía nessa e mandava. Mais fisgada ainda. Aí começou a manipular essa menina. Queria foto dela beijando outra menina, foto dela fazendo isso, fazendo aquilo, e foi usando e abusando dessa menina através de chantagem, né, durante mais de mês. A menina parou de comer, entrou em depressão, não queria contar para a mãe, e foi se enrolando nessa situação. Vai virando uma bola de neve e pode chegar até o pior, né, doutor Cazé? Assim, eu vejo que essas questões de suicídio tá muito próximo aí, não tá? Automutilação, suicídio, depressão, muitas vezes estão ligadas. E foi assim que foi descoberta. Ela começou com automutilação, chegou a ponto de não comer e desmaiar e mutilar, se cortando, né? Aí foi que finalmente a mãe teve acesso ao celular, ao qual ela não tinha acesso por fraqueza e inexperiência dessa mãe. Nós porque ela cedia, né, a pirraça da menina. E aí descobriram o que estava acontecendo. Aí investigamos e descobrimos que era um adulto, né? Era um homem que estava fazendo isso com ela. Tudo por trás ali, né? Infelizmente, assim, nós estamos falando de meninas, né? Por causa, o senhor utilizou o caso da proposta de modelo e tal. Mas nós vemos os meninos, eu tenho 2 meninos, eu vejo assim, meu menino mais novo, ele é fascinado com futebol. Tem um filho de um amigo meu que o filho dele é fascinado por jogos. E aí, inevitavelmente, eles têm os grupos de WhatsApp em que tem o timinho de futebol ou os jogos. É importante a gente fiscalizar esses grupos também, né, doutor? Sem dúvida alguma. E é muito importante lembrar que os meninos são tão abusados quanto as meninas. E muitas vezes eles têm mais... Isso já é difícil de falar, mas com os meninos é mais difícil ainda por uma questão cultural, né? E interessante falar do futebol, porque recentemente tivemos também um caso concreto. Os jogadores de futebol de um time juvenil foram todos assediados através do Instagram por um menino que oferecia senhas de jogos e de Netflix em troca de fotos dos meninos jogadores lá de 10, 11 anos de idade. Né? Esse menino, é claro que não era um menino, né, e fazia isso, infelizmente muito comum. Tivemos o caso de um grupo de WhatsApp que em tese seria um grupo de crianças. E esse grupo de crianças também ofereciam vantagens, fotos pornográficas e etc., senhas de jogos. A gente tem isso tudo registrado, eu mostro nas palestras e tal. Né, eles ofereciam isso a troco de fotos dos próprios participantes e de irmãos, E esse grupo era dominado por 3 homens que usavam essas fotos para si e também as divulgavam na internet. Né? E ali no grupo se faziam passar por crianças. Ainda faziam coisas do tipo seguinte: a criança entrava no grupo, chegou lá, pegamos isso. Olha, gente, sexta-feira vou sair do grupo porque eu tenho que entregar meu celular para minha mãe.
Aí na segunda vocês me incluem de novo, tá? Ser orientado, Ensinando, né? orientados a burlar a vigilância dos pais. Por isso que a gente tem que estar atento, sim. Sempre. E olha, E não só... inopinadamente, né? Não é tem que ser só igual você naquele fez. dia, O não. mãos ao alto é uma ótima ideia. É verdade. Doutor, a gente tem que tomar cuidado também para a gente não ser um propagador da exploração sexual da criança e do adolescente. Porque isso gente, às vezes é comum, muitas vezes até nas pessoas mais idosas, mais antigas, que falam assim, gente, eu tô mandando aqui pra gente ajudar a achar esse moço, porque todo mundo quer vilipendiar Vamos ele. tornar esse vagabundo famoso. Sim, Né? e isso não pode fazer, né, doutor? Não, muito bem lembrado. Eu recebo isso com frequência e tento orientar, porque eu sei que a maioria manda isso com boa intenção, mas estão sendo usados. Estão Sim. sendo usados por propagadores de pornografia infanto-juvenil. É crime da lei da pornografia infantil ter esse material e é um crime mais grave ainda divulgar, passar adiante esse material. Mas o criminoso quer que você faça isso, então ele te manda esse material e coloca esse textinho embaixo. Vamos passar adiante para que isso chegue às autoridades, para que esse cara fique famoso, para que ele seja pego. Se você quer fazer a denúncia, vai direto na autoridade, leva lá na promotoria, leva na polícia, né? Mas jamais a gente deve passar adiante. Jamais passar adiante. Isso simplesmente é propagar, é perpetuar uma degradação. Né? A criança ali já foi muitas vezes estuprada, esse estupro é registrado, perpetuado na internet, porque a internet, até onde sabemos, o que é colocado nela jamais tá no mundo. Sai. Acabou, não tem jeito. Tá no mundo, é verdade. Não tem como tirar. Né? Doutor, tem muitos comentários, tem muita gente gostando do meu mãos no alto, vão utilizar. Ótimo, viu? Se você me permitir, eu vou passar adiante esse mãos ao alto, que foi excelente. Chega aí, mãos ao alto, deixa eu olhar tudo mãos agora. Não sei o que, não tem não. É isso. E nós da polícia estamos aqui para garantir o poder de polícia dos pais, tá? Que a gente é defensor disso. Olha, esse mãos ao alto vai longe, viu? Vai longe. Tem um comentário interessante aqui falando, a gente também, né, os pais, tomar cuidado para não publicar fotos dos seus filhos peladinhos, né? Às vezes tomando um banhozinho, bebê, não, de jeito nenhum, né, doutor? Eu entendo a vontade que a gente tem, né, com os filhos tão bonitinhos, você vê aquilo ali, nossa, de ficar publicando toda hora. Mas, e tudo bem a gente publicar de vez em quando, o que é que tem, né? Também a gente não pode ser tolhido assim, mas nu jamais, a gente não deve fazer isso, não. Eu participo de um grupo, desculpa só interromper o senhor, que eu lembrei aqui agora, num grupo do Facebook, que é um grupo de mães. Ele é enorme, tem muita gente do Brasil inteiro nesse grupo, Formamos, que eu acho que chama o grupo. É muito bom, muito interessante, passa dicas de criação de filhos, principalmente para mães de primeira viagem, é muito interessante. Mas eu já alertei 2 vezes lá, que às vezes as mães colocam inocentemente fotos de partes íntimas do seu filho, falando assim, apareceu essa manchinha, algum médico no grupo pode me falar o que pode ser, né? Não aí eu alertei, falei para, né? Infelizmente já estava na internet, mesmo ela pagando ali, a gente sabe se já tem uma pessoa ali, né? Pegou aquilo, já levou. É verdade. E eles fazem isso, tem muita gente que ganha dinheiro com sites que vendem pornografia infantil fabricada e pornografia infantil furtada da gente. Furtada. Que você publica inocentemente, mas que eles usam de outra forma. Eu vou inverter a câmera para te mostrar uns exemplos aqui. Certo. Todos já estão devidamente... não estou exibindo nem endereços, nem cara de criança, mas... Deixa eu... Só um minutinho aqui, quer ver? Eu acho ótimo. Esses casos práticos são tão interessantes. Olha só. Deixa eu passar adiante aqui. Esse é um site... que vende fotos de o que eles chamam de ninfetas, de lolitas, de novinhas, meninas de 9, 10, 11 anos de idade. Esse aqui já saiu do ar há muito tempo, graças a Deus, né? Mas é um bom exemplo, que a pessoa entra aí, escolhe um lote de fotos e as compra com cartão de crédito, né?
esse aqui é um trecho, um detalhe de um enorme site que já foi fechado também, muitas vezes aberto, fechado e tal, de fotos de crianças, das piores possíveis, porque a maioria delas produzida para isso. Né? Os nomes dos grupos de fotos são indizíveis nesse horário, digamos Meu assim. pai. Né? E são, bem, esse lado de cá, ó, esse lado aqui, como se fosse o site todo. Isso aqui é um pedacinho. Cada foto dessas corresponde a um lote de fotos cujo tema é aquele que está por exemplo, que dá para dizer, né, Lollipop Girls. São meninas sendo estupradas com pirulito. Nossa, Deus. Coisas desse tipo. É muito triste. Meninas, entre elas, né, praticando sexo e por aí vai. Deixa eu mudar isso aqui, porque já está muito... Isso aqui é um exemplo bem famoso, mas que infelizmente acontece muito mais do que a gente pensa, né, de mães que alugam os filhos, trocam os filhos, vendem os filhos para que eles sejam usados na produção desse material. Né? Infelizmente isso é uma realidade. Inclusive eu tive a ocasião de pegar um caso desse, que uma mãe viciada, né, fornecia crianças a troco de droga. Nossa. Doutor, pessoas que cometem esses tipos de crime com pessoas da própria família, obviamente a gente tem um agravante para essas situações, não é? Tem sim, tem agravante genérico, tem agravante específico, né? Para esses crimes, sempre que você comete com alguém que você deveria proteger. Né? Porque a antijuridicidade, ou seja, a maldade ali é maior. Olha, teve uma vez que eu deixei até aqui do lado, eu fui ler esse livro aqui, ó, só sobre maldade. E das piores que tem é essa, porque ela é uma maldade ampla, porque é uma maldade física, psicológica, espiritual, você trai aquela pessoa que você deveria proteger. Gera um rombo psicológico, fisiológico, gigante naquela pessoa, né? Eu acho que o ataque é muito covarde, ele vem de todos os lados, sabe? É uma coisa assim, às vezes, se a gente para pensar nisso, como eu muitas vezes já parei para refletir, dá uma tristeza de você perceber como essa pessoa deve se sentir, essa criança, né, totalmente inocente, totalmente dependente, né, e que é atacada de todos os lados. Nossa, gente, eu fico fazendo esse paralelo, porque graças a Deus eu tive pais muito carinhosos. Ui, meu telefone quase caiu. O senhor quase derrubou a internet aí, ó, com essas... Eu tive pais muito carinhosos e tal, então eu tenho eterna gratidão aos meus pais, mas eu sei o quão importantes eles foram na minha criação, né? E eu tento fazer isso para os meus filhos também. Eu soube de um crime de pedofilia. Que devo fazer? Pois é. Hoje eu até mandei um vídeo para uns amigos a respeito disso, tentando ser bem sucinto. Todos nós temos responsabilidade para com todas as crianças. Ninguém pode dizer que não tem nada a ver com isso. Isso está na lei, né? Nós temos a nossa lei maior de todas, essa aqui, a Constituição. É a lei mais importante do Brasil. A única vez que essa lei toda aqui, ó, usa o termo absoluta prioridade é para se referir aos direitos da criança e do adolescente. Isso é um dever legal, mais do que isso, é um dever moral, é um dever ético. Eu costumo falar sempre nas palestras aí, né, os animais sabem disso muito bem. Qualquer bicho aí, qualquer galinha choca, dá a vida pelo seu ninho. Como que a gente, ser humano, que se diz melhor do que a maioria dos animais, ou todos eles, né, vai dizer que não tem a ver. Nós temos obrigação, sim, com todas as crianças que estão por aí, conheçamos ou não. Né? Então, é nosso dever ajudar e denunciar e, principalmente, ter atenção ostensiva contra
os crimes de pedofilia, abuso sexual e exploração sexual, que são justamente os crimes de pedofilia. Por quê? Porque a nossa atenção ostensiva, ela por si só é um ato de prevenção. Ela inibe o comportamento desse criminoso, que pode ser rico, pode ser pobre, ele pode ser mulher, pode ser uma homem, outra pergunta, né? Que me fizeram. Qual que é, assim, eu vou me andar porque o senhor está falando sobre isso. Perfil do pedófilo. Muitos pais se preocupam com isso. Eu devo olhar quem, gente? Tem algum sinal que eu posso captar? Infelizmente não tem, não. Viu? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser novo, pode ser adolescente, pode ser rico, pode ser pobre, né? A gente tem que prestar atenção. Eu recomendo que o foco fique nas crianças, nos filhos, nos adolescentes, nos bebês. Porque pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa muito boazinha, pode ser um chato de galocha também, a questão não é essa. O que todos eles têm em comum é que todos são covardes e são insensíveis, inescrupulosos. Mas isso nos deixa, né, também é uma grande brecha, falha deles. Porque eles são covardes quando a gente deixa claro que estamos atentos, quando a gente deixa evidente e ostensiva nosso cuidado. Nossa vigilância, né? Nossa vigilância. Quando a gente fala isso e faz, a gente inibe. Ele fala assim, não vou mexer aqui não, porque aqui tem gente que está olhando. Então, quando a gente coloca aí um adesivo, uma camisa, faça bonito, proteja nossas crianças, todos contra a pedofilia. Eu vou no supermercado com essa máscara aqui, ó. Essa é jóia. Eu trabalho com ela e vou no supermercado com ela. Eu tenho um monte dessas, né? Eu tenho também, que o senhor já me deu. Mas eu faço questão, eu vou andando com meu filho de mão dada e com essa máscara na cara, assim, ó. Já para todo mundo saber que aqui não, bebê. Aqui não, né? Tem que... Exatamente, a gente tem que dar esse recado. Olha, eu tô atento, eu sei o que é isso, eu não vou deixar de tomar as providências, não. Eu vou denunciar, sim. Essas crianças aqui em volta, aqui, ó, meu filho está aqui com a mão dada na minha, e todos que estão à minha volta, eles não estão largados, não. Nós estamos de olho, nós estamos atentos a eles. E isso aí inibe a ação desse criminoso pedófilo. Por isso que a gente deve cumprir, isso não é blefe, não. Então, você viu acontecendo, denuncie. Não só porque você vai tratar daquela situação ali que está acontecendo, mas você vai inibir outros. Além do mais, você pode estar tirando uma criança, um adolescente, um verdadeiro inferno. Né? Do inferno. Sabe por quê? A criança muitas vezes está numa situação de abuso e ela nem sabe disso. Isso. Ela nem compreende o que está acontecendo com ela. Eu tenho um caso antigo que eu conto para exemplificar isso, mas é verdadeiro, aconteceu comigo na comarca de Luz, minha primeira comarca, né? E numa audiência lá, anos atrás, não existiu depoimento especial ainda, estava longe disso, e eu e a juíza ouvindo uma menininha de 7 anos, junto com a psicóloga, estava presente porque chamamos, né? Não era uma presença obrigatória. Ela tinha sido estuprada pelo padrasto e a mãe pegou isso acontecendo. E ela relatou para nós que todo dia, e ela foi criada por ele, desde bebê praticamente. E ela diz que nos últimos tempos, praticamente todo dia, ela era obrigada a realizar sexo oral nele, né? E contou isso de uma forma tão natural. Que era chocante ver aquela menininha falando aquilo de uma forma tão, como se aquilo fosse nada. Sendo que para nós isso é uma monstruosidade, às vezes até inimaginável. E seria bom que fosse mesmo, assim, inimaginável. A gente chega a ter ojeriza disso. É difícil até ter a imagem. E nos causa uma repulsa. Mas além deles serem muito covardes, eles têm algo neles que é típico do abusador, que faz com quem está sofrendo aquilo, ele se sinta culpada, ou ele se sinta corresponsável, responsável por aquele abuso, e se de uma certa forma ele falar, ele acha que ele é que vai ser julgado, ele que vai ser repudiado, enfim.
Tem gente que faz isso, né? Que inverte as coisas, você está fazendo certo e você se sente culpado, hein? Pô, desculpa, viu? Eu me defender e denunciar você, seu criminoso safado. Me desculpa, tá? Sabe que eu fiz? Essa menina, sabe o que ela falou pra gente? Ela estava lá contando isso e ela percebeu que nós ficamos chocados e surpresos com o jeito que ela estava contando, e ela soltou essa, ó. Todo pai não faz isso com a filha, não? Ó. Tá vendo? Ela achava que aquilo era a coisa mais normal do mundo. Por isso que é muito importante que a gente preste atenção para, eventualmente, tirar crianças de uma situação que eles nem percebem que eles nem sabem. Estão sendo vilipendiados de diversas formas. Né? A gente tem que perceber isso. Eu tenho uma dica que a gente trabalha no ProERD infantil, um currículo infantil. A gente aborda essa questão, sabe, doutor? Assim, com toda pedagogicamente falando, adequado para aquela idade da educação infantil. Isso, viu? É complicado. E aí uma coisa que a gente fala com os pais é de não amedrontar a criança quando ela mostrar as partes íntimas. Tipo assim, é muito comum da menininha levantar a sainha, né, assim no meio das pessoas. E aí a mãe ou o pai fala assim, abaixa isso, menina, não faz isso, não quero que você... E faz aquilo ali. Se eu te ver fazendo isso de novo, você vai ver, você vai apanhar, você vai ser... E mesma coisa com o menino. E aí, quando ele sofre algum tipo de violação nas partes íntimas, ele automaticamente entende que aquilo ali foi ele que provocou e que o pai e a mãe vai ficar muito bravo se ele contar. Então eu sempre falo que nesse momento o discurso deve ser franco, né, deve ser sério, porque é uma questão séria, mas sempre com amor e acolhimento, de virar A gente criar essa atmosfera de confiança, de acolhimento é a palavra perfeita. De acolhimento, de dizer para a criança, olha, você tem em mim o seu porto seguro. Enquanto você está falando, eu vou colocar uma imagem para ilustrar isso. Pode continuar. Olha, isso. Sempre, olha que perfeito esse slide, né? Sempre de trazer a criança aquela segurança que ela encontre nos pais para sempre ela pedir socorro, confidenciar, né? Que é diferente de denunciar. A gente denuncia quando a gente vê algo acontecendo com o outro. E a gente confidencia, a gente ensina a criança que ela deve confidenciar aquele abuso com os pais. Confidência vem exatamente de confiança, que é a atmosfera que a gente precisa criar. Olha, né, só, com culpa. Os nossos filhos, né? Nossa, doutor, que momento, viu? Eu tenho certeza que muitas pessoas Agora, foram privilegiadas aqui. Nós falamos sobre isso, eu acabei não falando uma coisa importante sobre a questão, assim, o que fazer, a pergunta direta que você me fez, que eu devia ter sido mais direto também. Como que a gente faz, se você sabe do que está acontecendo? Primeiro de tudo, muitas pessoas chegam e falam para mim assim, eu vi isso, mas eu não tenho como provar. A palavra de uma pessoa de bem que viu alguma coisa é uma prova em si. Se você fala e assina embaixo, sua palavra tem credibilidade. Né? Aí vai existir uma investigação que vai, provavelmente, comprovar aquilo que for verdade, com outros indícios e outras provas também. Então você pode falar. Segundo, ninguém precisa ter medo de criminoso pedófilo, porque são todos uns covardes. Eu já recebi ao longo aí de 29 anos do Ministério Público um monte de ameaça de morte. Você também deve ter recebido, considerando a natureza do nosso trabalho. Né? E nunca desse pessoal, já traficante sim, até estelionatário já, mas... Não, quando a gente prende, sim... São os covardes mesmo. Chega assim, é digno de dó. De dó não, porque a gente tem vontade de, sei lá, né, de que ele não existisse na face da terra. Assim, que coisa... Mas que trem é rato, esse? Viu? Que rato, Ai, dá vontade até de falar umas palavras meio feias aqui, mas se eu tivesse no meu Instagram... Eu te entendo. Por mim, pode falar que eu vou assinar embaixo. Mas é realmente um zero à esquerda, um zero ninguém, né? Que tá ali justamente dando uma de maioral que ele gosta de estar com criança.
Porque junto da criança ele se sente o máximo, né? Ele é mais esperto, mais experiente, mais tudo. Aí ele cresce ali diante da criança, aquele covarde. É o tal que você fala assim, por que você não vai fazer isso com alguém do seu tamanho? Porque eu sou um covarde, eu não consigo. Não dou conta. Né? Sou um bunda mole, desculpa o termo aí, daí para baixo. É isso aí que eu queria falar. Mas é exatamente isso aí, gente. Mas, então, a gente pode sim chegar... Você pode usar o Disque 100? Pode, é útil, legal. Você pode usar o 0800? Pode também, beleza. Pode usar o 190? Também. Mas o melhor mesmo é que a pessoa vá até uma autoridade, ou o Conselho Tutelar, ou o Promotor de Justiça, ou a Polícia Militar, a Polícia Civil, e fale aquilo que ela viu. É a melhor prova, porque aquilo já constitui em si uma prova. A pessoa presta uma declaração, a gente colhe aquela declaração, e aquela declaração já começa a constituir um corpo probatório já inicia que vai servir ali a possível condenação de um criminoso pedófilo. Né? Eu sei que isso não é fácil, eu sei que é difícil, as pessoas, é incômodo, né? Às vezes é chato, em alguns lugares ela pode não ser bem recebida e tal, é chato. Mas eu costumo dizer... Pior é você ver isso e não fazer nada. Não falar nada. Muito pior. Eu falo que não basta você não ser pedófilo, ou você teogiriza isso. Você tem que ser anti os crimes de pedofilia, você tem que se posicionar como um defensor da criança e do adolescente. Então, eu acho que tem que mostrar isso, sabe? Mostrar isso. E eu vou agir se eu tomar conhecimento de alguém aqui praticando crimes dessa natureza. Exatamente. Bom, nós estamos terminando a nossa live, porque senão eu não consigo deixá-la gravar. 58 minutos. Nós temos 2 minutinhos para fechar, porque aí eu consigo deixar ela aqui no Instagram do Proerd, porque eu tenho depois vou colocar no YouTube também, lá na minha página. Ótimo. Vou até aproveitar o pessoal. Gente, por favor, participem, se inscrevam lá na página Cazé Forte, Todos contra a Pedofilia, porque só assim que a pessoa conhece a página, pelo próprio YouTube não. Por causa das palavras e do assunto. O YouTube, ele não dá visibilidade. O YouTube me corta. Te corta, Mas eu já visitei, é muito interessante. Então, pessoal, se inscrevam no canal Dr. Cazé. Muito bom. Acompanhe ele no Instagram, ele é nosso companheiro de luta aí, a gente sempre está se esbarrando, né, doutor Cazé? Muito obrigada por essa parceria. Teremos novas reuniões lá Com certeza. Eu também faço parte da Frente Parlamentar contra a Pedofilia, na parte técnica, né, de projetos lá, e eu tenho certeza que juntamente aí com os deputados do nosso estado, nós vamos deixar um legado também para o estado de Minas Gerais. Eu agradeço muito ao senhor pelo tempo que o senhor tirou. Vamos fazer pose então, ó. Eu vou colocar essa aqui no Instagram daqui a pouco, ó, pode fazer. Nós vamos deixar essa live gravada. Agradeço a todos aí que participaram. Muitos elogios ao senhor. Nem consegui registrar todo mundo elogiando a atuação do senhor. Eu agradeço muito a todo mundo que está participando. Se eu colocar o óculos, eu não consigo conversar direito com você, mas eu consigo ler. Então, eu não sei direito quem foi, eu vou ver depois. Mas muito obrigado a todo mundo. Principalmente, muito obrigado, viu, por ter me convidado. Eu estou à inteira disposição, tá? Sempre. Prazer foi nosso. Pessoal, boa noite. Compartilhem essa live para quem vocês acham que seja bem útil. Boa noite a todos. Até a nossa próxima live, tá? Porque ela já faltam 2 segundos.